A cidade do Recife, supostamente, é a cidade mais mal assombrada do Brasil. Uma das mais mal assombradas do Brasil, com toda certeza, mas há quem diga, e eu concordo com isso, que Recife é definitivamente a cidade mais mal assombrada do Brasil, isso pela quantidade de relatos, né, de aparições, de assombrações, supostas manifestações de fantasmas, de espíritos, enfim, a quantidade de relatos é impressionante. Nós já trouxemos vários relatos aqui para o canal, a gente já postou vários vídeos de histórias de assombrações. Algumas dessas histórias se transformaram em lendas urbanas, algumas são muito conhecidas, outras não são tão conhecidas assim, mas a gente continua fazendo o nosso trabalho de pesquisa. E nesse trabalho de pesquisa a gente acaba se deparando com algumas histórias que são pouco conhecidas, como é que a gente vai contar hoje. A gente vai contar hoje uma história que é pouquíssimo conhecida e que tem a ver com um dos principais shoppings aqui do Recife. Na verdade, é um shopping muito bem localizado porque ele fica exatamente no centro do Recife, na principal avenida do centro do Recife, que é o Shopping Boa Vista, tá? Tem uma história de assombração lá, aliás, tem algumas histórias de assombrações e manifestações sobrenaturais que teriam acontecido ali por volta do ano de 2012. E quando a gente estava fazendo essa pesquisa, nós acabamos descobrindo uma história no mínimo intrigante, né? Que é o que a gente vem trazer hoje aqui para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Se você gosta de conhecer lugares assombrados, se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E dá uma olhada também no nosso canal secundário, que lá tem várias histórias de assombrações de outros lugares, né? De outras regiões, de outros estados, de outros países, inclusive. Então, no nosso canal Cine Teologia Cultural também é uma boa pedida para você que gosta de histórias de assombrações e gosta de conhecer lugares mal assombrados e lendas urbanas, tá? E lá, inclusive, a gente dá dicas de livros também. Acho que o último vídeo que eu postei, se eu não me engano, foi uma dica de um conto de terror, né? Um conto de terror que também é pouco conhecido, do Daniel Defoe, mas que eu tenho certeza que você que gosta dessas histórias vai se interessar, tá? Então tá lá, o link tá aqui abaixo, Cine Teologia Cultural, ok? Então vamos contar que história de assombração seria essa. Aliás, né? Quais histórias de assombrações que tem a ver com o Shopping Boa Vista? É válido ressaltar o seguinte, quando a gente falar sobre praça de alimentação do Shopping Boa Vista, porque é lá a maior quantidade de histórias de assombrações, né, desse ano de 2012, e aí não sei se está acontecendo ainda. Se você conhece alguém que trabalha no Shopping Boa Vista, ou se você trabalha no Shopping Boa Vista, deixa nos comentários aqui abaixo para a gente saber se realmente isso ainda está acontecendo ou não, tá? Mas tudo indica que tem acontecido ali manifestações, mais especificamente no ano de 2012, tá? No ano de 2012. Foca nessa data aqui, porque essa data tem um ponto interessante para o desfecho aqui do vídeo, ok? Se você assistir até o final, você vai entender por que a gente está pedindo para você lembrar, para você memorizar essa data de 2012. Então, o Shopping Boa Vista, como a gente está falando, milhares de pessoas passam por lá, mas poucas pessoas conhecem essas histórias que aconteceram em 2012 e a gente tomou conhecimento dessas histórias a partir de entrevistas, né, que nós estávamos fazendo no ano de 2012. Esse projeto aqui ele começou inicialmente com um blog que ainda está no ar, é um blog pequeno porque tem poucos artigos lá, mas é um blog chamado Fantasmas do Recife. E eu fiz algumas entrevistas, fiz algumas pesquisas justamente nesse período aí de 2011, 2012, por aí. Depois eu retorno com esse projeto mais especificamente em 2015, né? Posto alguns artigos lá. E mais recentemente a gente retomou o projeto aqui do canal, tá? O canal acabou se tornando o nosso foco principal, tanto é que eu não tenho mais postado artigos lá. Um desses artigos fala justamente sobre uma entrevista que a gente fez com uma pessoa que pediu para não ser identificada, né? Que a gente identificou lá no artigo como letra B. É uma mulher que trabalhava na praça de alimentação do Shopping Boa Vista. E aqui eu quero fazer um adendo, que é isso que eu ia comentar e acabei esquecendo. Quando a gente falar sobre praça de alimentação do Shopping Boa Vista, necessariamente a gente está falando aqui nesse vídeo sobre a praça de alimentação antiga, né? O Shopping Boa Vista ele foi construído em duas etapas, digamos assim. Ele teve a primeira etapa, que seria o Shopping Boa Vista principal, com a praça de alimentação, e posteriormente ele teve uma ampliação, que fica do outro lado da Avenida Conde da Boa Vista.
E para ligar essas duas partes, né, eles fizeram uma passarela que inclusive ficou muito bonita e tal. Deu um charme a mais ali para o shopping, ou para a Avenida Conde da Boa Vista, né? Deu um toque de modernidade, digamos assim. Então tem uma passarela que liga a etapa principal, a etapa antiga, né? O Shopping Boa Vista, a parte antiga que o pessoal fala, e a parte nova. Por exemplo, se você quiser se encontrar com alguém na praça da alimentação, você tem que dizer se é a parte nova ou se é a parte antiga, né? Então aqui a gente está falando necessariamente da parte antiga do shopping, porque inclusive eu acredito que em 2012 a parte nova ainda não havia sido construída, né? E essa informação me falta agora, mas eu acredito que só foi construída alguns anos depois, tá? Então a gente está falando necessariamente da praça de alimentação antiga. E é lá que se concentram as maiores histórias de assombrações desse período aí, de 2012. E o que fica a dúvida é se ainda estão acontecendo ou não, né? Eu acredito que não está acontecendo, até porque essa pessoa que a gente entrevistou, que é uma mulher que trabalhava no shopping, num dos restaurantes ali, lanchonetes e tal, ela falou que depois isso tinha parado, né? Isso tinha cessado. Então não sei se depois voltou ou não. E aí tem algumas questões interessantes aqui para a gente falar. Ela pediu para não ser identificada, mas enfim, a gente vai tratar ela como letra B, né? Então, letra B é uma pessoa, uma mulher, que a gente entrevistou no ano de 2012, que ela trabalhava no shopping, na praça de alimentação, e ela falava sobre essas histórias. Que histórias seriam essas, né? A gente vai te contar agora. Ela começou a dizer que várias manifestações sobrenaturais estavam acontecendo. Quando, por exemplo, o shopping fecha, alguns funcionários ficam lá. Inclusive, dependendo do turno, né, que você pegar, se você trabalhar lá, você pega o turno da noite e aí você tem que fazer fechamento da loja e tal, enfim. E dependendo da sua função também, né, você tem que fechar o caixa e por aí vai. Então, algumas pessoas que trabalhavam no restaurante precisavam, né, organizar o restaurante para poder no outro dia iniciar com tudo organizado e tal. Então, a praça de alimentação e o shopping como um todo ele fecha, mas algumas pessoas ainda ficam trabalhando lá, né? E essa letra B, no caso, eu vou dizer o nome dessa pessoa, é Bianca, tá? De 2012 para cá, várias Biancas já devem ter passado pelo Shopping Boa Vista. Mas eu não vou dizer o local que ela trabalhava, né? Porque ela pediu realmente descrição nessa informação. E aí, ela trabalhava lá no ano de 2012, ela pegava o turno da noite e ela costumava ficar com muita frequência dentro ainda do shopping, organizando algumas coisas, né? E se organizando também para ir embora, quando o shopping fechava. E o fato é que ela relatou algumas pessoas que ficavam com ela, não necessariamente algumas que trabalhavam na mesma empresa, mas pessoas que trabalhavam inclusive em outros restaurantes, em outras lanchonetes da praça de alimentação, e até seguranças e o pessoal dos serviços gerais, por exemplo, também alguns deles tomaram conhecimento dessa história e essas histórias começaram a se popularizar entre eles, né? Uma delas vai dizer, por exemplo, que quando o shopping estava vazio, né, na escada rolante, era possível a pessoa ver através da visão periférica, né, vários vultos subindo e descendo a escada. Ela me relatou, inclusive, que a impressão que se tinha era que era um vulto só, mas que ele passava várias vezes subindo e descendo as escadas. Então, por exemplo, você estava organizando alguma coisa aqui, a escada rolante está desse lado e através da sua visão periférica, você não está focado lá, mas você acaba percebendo que tem um vulto passando ali. Então, era basicamente isso que acontecia. Isso começou a intrigar parte dos funcionários, né, que ficavam lá durante a noite e tal. E até que um rapaz que fazia parte da segurança, né? E quando o shopping fechava, os carros saíam do estacionamento e o estacionamento da parte antiga é um estacionamento subterrâneo, né? A parte nova, na verdade, é um edifício e tal. Mas a parte antiga, o estacionamento é uma parte subterrânea. E ele ia lá fazer a ronda para saber se não tinha ninguém por lá e tal. E esse cara, inclusive, até se eu não me engano, ia de moto. Fazia a ronda lá no local. E numa dessas rondas ele acaba escutando num canto escuro, né, num canto bem escuro lá do estacionamento do shopping, na parte subterrânea. Ele escuta claramente uma voz dizendo: "Ei, você!", né? Segundo ela, ele teria escutado a voz dizendo: "Ei, você!". E aí ele olha para o lado, olha para o outro, né? Inclusive até se aproxima dessa parte mais escura, mas ele não vê absolutamente ninguém. Segundo ela, segundo a Bianca, não existia absolutamente ninguém naquele local ali. E como é o estacionamento, não tinham carros,
era muito claro, né, chegar a essa conclusão, era muito fácil chegar a essa conclusão de que não tinha absolutamente ninguém por lá. Ele contou essa história para algumas pessoas que começaram a ficar intrigadas justamente por causa dos vultos que estavam, do vulto, né? Supostamente um vulto só, que estava subindo e descendo a escada rolante como se quisesse chamar a atenção. Nesse mesmo período, no ano de 2012, algumas pessoas que estavam fazendo a limpeza da praça de alimentação quando o shopping fechava, começaram a afirmar que várias cadeiras, né, se mexiam sozinhas. Então estavam fazendo a limpeza e tal, inclusive até colocavam, se eu não me engano, as cadeiras em cima da mesa, né, emborcada, virada e tal. E essas cadeiras se mexiam sozinhas, né? E também quando desligavam as luzes, quando começavam a esvaziar mesmo o local, né? O pessoal da limpeza dos serviços gerais estava falando naquele período, no ano de 2012, que era possível sim ver alguns vultos, né? A sensação que se tinha quando as luzes desligavam era que você estava sendo observado de alguma forma. Você estava sendo observado por supostamente uma assombração que queria chamar a atenção, né? Essa sensação começou a se espalhar entre as pessoas que trabalhavam nesse período. E perceba, eu estou repetindo muito esse ano de 2012 porque tem uma informação relevante aqui, tá? Então, a sensação que se tinha era que existia uma assombração no local que queria muito chamar a atenção. Inclusive, lá no blog, quando eu escrevo essa matéria, eu estava dando uma olhada, eu termino justamente a matéria dizendo, o artigo dizendo isso, né? Que era a sensação que se tinha, que essa assombração queria chamar a atenção, e eu termino justamente fazendo uma pergunta que é mais ou menos assim: o que será que eles querem dizer? Porque eu considerei naquele período que seriam possivelmente ali várias assombrações e tal. Um outro fenômeno que acontecia é o conhecido fenômeno poltergeist, né? Onde a gente já falou a questão de cadeiras que se movem sozinhas, que estavam se movendo sozinhas nesse período, mas também existiam alguns pratos que se moviam, alguns copos que se moviam na cozinha dos restaurantes e das lanchonetes. Então, esse fenômeno também estava acontecendo e estava assustando muita gente ali que trabalhou no Shopping Boa Vista nesse período. Os funcionários começaram a levantar uma hipótese de que o Shopping Boa Vista antes talvez tivesse sido ali um local onde várias pessoas foram enterradas, onde existia um cemitério. E a gente fez essa pesquisa agora há pouco, né? Já faz mais ou menos uns 2, 3 dias que eu estou fazendo essa pesquisa e eu não encontrei absolutamente nada que nos levasse a crer que ali antes teria sido há muito tempo atrás um cemitério. Óbvio que algumas pessoas podem mesmo ter sido enterradas lá no início, né, de Recife e tal, mas a gente não tem essa comprovação. Agora, uma história paralela a essa, que tem um elo, né, que tem um ponto de ligação, é que acabou chamando a atenção. Voltemos agora para o ano de 1969. E nesse ano aí, existia lá no Shopping Boa Vista um centro, um conglomerado de colégios, né? Que era uma iniciativa da Igreja Católica, que era conhecido como Juvenato Dom Vital. Inclusive a parte de trás do Shopping Boa Vista, né? Tem o nome lá em cima, é Juvenato Dom Vital. Então tinham vários cursos lá, né? Colégios, ensino médio e tal. Era tudo oferecido lá, né? Era um centro educacional, digamos assim. Então o Juvenato Dom Vital ele funcionou, inclusive aquele prédio, né? Pelo menos a fachada é um patrimônio histórico, né? Então ele precisa ser preservado. Quando foram construir o Shopping Boa Vista, a fachada permaneceu a mesma. Isso falando não da Conda Boa Vista, mas da rua do Jiriquiti, que fica atrás, né? Então, ali no Juvenato Dom Vital, no ano de 1969, ensinava um padre, ele era professor de sociologia, chamado Antônio Henrique Pereira Neto. E esse professor, ele teve a sua vida abreviada, ele era um jovem, inclusive, teve sua vida abreviada de uma forma extremamente misteriosa, né? O corpo dele foi encontrado e tal. Ele também era professor, se eu não me engano, do Colégio Marista, dentre outros colégios, né? O Colégio Marista, eu estou falando que fica lá perto do Shopping Boa Vista. E foi um colégio que eu estudei lá, por isso eu consigo lembrar. Mas tem outros colégios aqui que eu não consigo lembrar, mas eu sei que ele foi professor de sociologia. Ele teve a sua vida abreviada de uma forma misteriosa, foi um crime que comoveu inclusive a cidade do Recife, né?
não só pelo mistério, mas também por requintes de crueldade, porque o corpo dele foi encontrado e a perícia acabou constatando certos requintes de crueldade, né, na execução desse padre. E ele também chocou muito porque a gente estava vivendo uma época de ditadura militar, então se levantou também essa questão de que poderia ser um crime político, né? Ele era muito próximo, por exemplo, do Dom Helder Câmara, só para você ter uma ideia. Então ele tinha uma certa influência ali e esse crime acabou permanecendo um mistério até mais ou menos o ano de 2013. Veja, a gente falou muito do ano de 2012, das manifestações. Quando a gente foi pesquisar, né, qual era a relação, por exemplo, o que teria acontecido de importante, né, alguma história de assombração do Juvenato Dom Vital e tal, a gente acabou percebendo que no ano de 2012, né, foi instalada uma comissão da verdade aqui em Pernambuco e justamente para investigar quem teria tirado a vida do padre Antônio Henrique Pereira Neto. Então, isso permanecia um mistério até o ano de 2013. A Comissão da Verdade se deu ali por volta justamente desse período, começa no ano de 2012, né? E finaliza com a conclusão no ano de 2013. Se não me engano, foram 5 assassinos. 3 deles já haviam falecido e 2 estavam vivos, né? Inclusive, esses 2 que estavam vivos, eu acho que um deles era até de menor na época em que o crime aconteceu. O crime foi executado pelo Estado de Pernambuco, na verdade, alguns membros do Estado, digamos assim, né? A gente não pode generalizar, mas alguns membros do Estado, inclusive membros ligados até à Secretaria de Segurança Pública, e também com a participação de civis da extrema-direita, né? Então, isso foi algo que aconteceu aqui, que chocou Recife, e muito me intriga, por exemplo, que justamente no período de 2012, quando esses fenômenos aconteceram no Shopping Boa Vista, era coincidentemente o período em que foi instalada a Comissão da Verdade para averiguar, né, quem teria tirado a vida e quem teria executado o padre Antônio Henrique Pereira Neto. Isso foi descoberto entre os anos de 2012 e 2013 pela Comissão da Verdade. E a sensação, eu lembro muito bem disso, a sensação que se tinha entre os funcionários do Shopping Boa Vista, segundo as informações da Bianca na época, era que supostamente algum espírito, alguma assombração estava querendo informar alguma coisa, estava querendo chamar a atenção, estava se manifestando de alguma forma, né? Quase como se estivesse pedindo a atenção das pessoas ali no local. E tudo indica, pelo menos essa é uma das teorias, pelo que eu tenho entendido aqui com a interação das pessoas no canal, uma das teorias poderia ser exatamente essa, né? De que seria ali talvez uma assombração, um espírito fantasma, ou como queira chamar, do suposto padre, né, o padre Antônio Henrique Pereira Neto, porque nesse período coincidiu com a instalação da Comissão da Verdade para desvendar um crime aproximadamente 50 anos depois do ocorrido, né? Então o mistério permaneceu durante mais ou menos 50 anos e exatamente isso que aconteceu, que tem referência com a escola Juvenato Dom Vital, que é hoje o Shopping Boa Vista. Fora isso, a gente não conseguiu encontrar aqueles indícios de cemitérios, né, do suposto cemitério que seria ali naquele local. Eu espero que você tenha bons pesadelos, principalmente se você não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho e nem deixou o seu joinha, tá? E compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Caso contrário, possivelmente essa noite você vai ver uma assombração no seu quarto. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.